Olá pessoas, tudo bem? Hoje seguiremos com a nossa segunda aula. Depois de impulso, agora a gente vai falar da quantidade de movimento que andam juntos. Quem lembra das aulas de energia, a gente viu que trabalho e energia andam juntos. Aqui a gente tem impulso e quantidade de movimento andando juntos. Mas agora vamos recapitular o que é impulso, porque a gente sempre esquece o que a gente viu na aula anterior, né? Tô aqui tomando meu café de frente com Mayara, né? De frente com Gabi. E aí a gente vai começar. Vamos lá. Impulso. A gente lembra que é a aplicação de uma força em determinado tempo. Até aí, beleza. Então a gente tinha como fórmula de impulso, que o quadro é pequeno, mas vamos lá. Vou botar pequenininho. F vezes ΔT, com essa força aqui sendo constante, ok? Beleza, não vai variar essa força. Então, que relação a gente tem da quantidade de movimento com o impulso? Galera, depois que a gente toma o impulso e aplica a força, o que acontece? O corpo acaba começando... O corpo acaba se movimentando. Ou seja, quantidade de movimento relaciona a velocidade que ele começou a ter com a massa dele, ok? Então vamos lá. Massa vezes velocidade. Massa em quilos, cuidado que tem exercício que ele te dá em gramas, porque tá falando de coisinha pequena, aí não dá pelo SI, você sabe que tem que transformar para quilo, ok? A não ser que na questão fale, deixa em grama mesmo, aí você deixa em grama. Mas agora no SI, a unidade de medida de massa, quilos, tá? E a velocidade em metros por segundo, cuidado de novo, sabe por quê? Que a velocidade, quando a gente fala muito de automóvel, ele te dá em quilômetros por hora. E a gente sabe que no SI é metros por segundo. Vou colocar só aqui como é que a gente faz essa transformação de velocidade. Quilômetros por hora para metros por segundo. O que a gente faz? Divide por 3,6. Isso aí, para quem é meu aluno, já tá careca de saber desde o 9º ano. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa que eu tenho a dizer, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, igualmente o impulso. Tá? A gente precisa saber para onde eu estou aplicando essa força, eu preciso saber para que lado essa velocidade aqui, está indo, para que sentido, para que direção, e a quantidade de movimento precisa também disso. Se você tem uma velocidade para lá, para esquerda, o que acontece? Se você tem a velocidade indo para a esquerda, a quantidade de movimento vai acompanhar a velocidade, tá? Então, a quantidade de movimento acompanha o sentido e a direção da velocidade, ok? E é uma grandeza vetorial. Agora, o ponto-chave dessa aula é a gente falar do teorema do impulso. É a relação que o impulso tem com a quantidade de movimento, ok? Então, vamos lá. Impulso nada mais é que a variação da quantidade de movimento. O que é variação na física? Tem livro que você vai encontrar assim, impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Mas a gente sabe que esse delta aqui, que é a nossa letrinha mágica, nosso triângulozinho, não deixa o povo saber que eu tô chamando isso de triângulo. O que acontece? Ele está representando o que? Variação. E na física, o que é variação? É final menos inicial. Então, se a gente está falando de uma variação de quantidade de movimento, a gente está falando de quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, ok? Só que nem tudo são flores, né? A vida não é fácil para ninguém. Então, vamos lá. Quando a gente fala de quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, tem vezes no exercício que ele não vai te dar assim bonitinho, só para você fazer a subtração. Não, a maioria das vezes os exercícios, o que ele faz? Te pede a velocidade final, ou te pede a força, ou te pede o tempo, ou te pede a velocidade inicial. Ou seja, você vai ter que abrir essa fórmula. Como assim? Fazer isso aqui, Impulso tem uma fórmula própria, que é F vezes ΔT. Quantidade de movimento final é massa vezes a velocidade final, ok? Menos a massa vezes velocidade inicial, ok? Então ele vai te dar um monte de informação. Na maioria das vezes ele pede a velocidade final. Então ele vai te dar a massa, vai te dar a velocidade inicial, vai te dar a força, vai te dar o tempo e vai pedir para você achar isso aqui.
ok? A velocidade final. Então, nem tudo são flores. Então, assim, raramente você vai encontrar o exercício tão direto que te deu o impulso, te deu isso aqui, te pede isso aqui. Raramente você vai ter que abrir, ok? Essa fórmula. Outra coisa de interessante eu tenho a dizer para vocês, e coloco como BS no caderno. Quando há velocidade inicial, ou melhor, quando o exercício te diz que o móvel começou no repouso, o que significa começar no repouso? É ter a velocidade inicial igual a zero. Ou seja, m vezes zero vai zerar essa parte aqui e a fórmula vai ficar assim. Ok? Então, uma dica. Falou que o corpo iniciou do repouso, a velocidade inicial é zero, logo, massa vezes zero vai zerar essa parte aqui da fórmula. Ok? Aqui, ó, pimba. Você só vai ter isso aqui da sua fórmula. Mas vamos ver nos exercícios como é que vai ser isso. É fácil, é fácil, é fácil. Vamos lá, queridos. A primeira questão é uma questão simples. Tá assim, na figura abaixo representamos uma partícula de massa 5 kg e velocidade de 3, ok? Como não tem figura essa questão, que ficou faltando, ele provavelmente está te pedindo a quantidade de movimento nas alternativas, ok? Então, como que a gente vai calcular a quantidade de movimento? Essa é fácil. Massa vezes a velocidade. Agora, a massa, ele te falou que é quanto? 5. E a velocidade? 3. Então, qual a quantidade de movimento? 15. E aí vem a unidade de medida que eu acabei não falando no primeiro quadro. Qual a unidade de medida para a quantidade de movimento? Isso aqui eu já ensinei para vocês. Se a massa é em quilos, multiplicando a velocidade, que é metros por segundo, então a unidade de medida é quilos vezes metro por segundo. Ok? Então tá aqui a resposta. Essa é a unidade de medida para a quantidade de movimento, tá? Fica ligado que eu não falei disso no primeiro quadro. Faça na sua anotação aí. Vamos lá para outra questão de quantidade de movimento, ó. Uma partícula de massa, 3 kg. Opa! Tem a quantidade de movimento, cujo módulo é 24. Ou seja, a quantidade de movimento ele já te deu. Provavelmente ele vai pedir a velocidade, né? Qual a velocidade? Qual o módulo da velocidade dessa partícula? Módulo, eu já conversei com vocês. Módulo é o valor, ok? Então não fiquem nervosos. Gente, o que é módulo? É o valor. É o valor numérico que você quer saber ali daquela resposta. Então vamos lá. Simples, pô. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ok? Isso daí vai dar quanto? 8 metros por segundo. Tem essa alternativa aí? Vamos ver. Tem. A. Ok? Agora vamos fazer exercício sobre o teorema do impulso. Vamos que vamos. Vamos lá. Quanto tempo deve agir uma força? Então já vou anotar as informações, hein? Uma força de quantos newtons? 100 newtons. Sobre um corpo de massa 20 quilos, para sua velocidade sair de 5, ou seja, a velocidade inicial é 5, para 15. Ele quer saber o tempo. Meu Deus, quanta informação. Tá vendo como eu falei pra vocês? Quando ele te dá muita informação, com certeza o teorema do impulso vai estar perdido por aí, ok? Vamos ver. Ele te deu, ele quer tempo. Se liga, tempo só tá na fórmula de quem? De impulso até agora que a gente aprendeu nesse bimestre. Então ele te deu o tempo, te deu a força, já dá pra calcular o impulso. Massa, velocidade 1, velocidade 2 é teorema do impulso. Ou seja, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Só que ele te deu várias informações abertas, então vai precisar abrir a fórmula. Força vezes o tempo é igual massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, ok? Então vamos lá.
A força, 100. Tempo é o que eu quero saber. A massa é de 20. Velocidade final, 15. Menos a massa que é de 20, porque continua sendo o mesmo corpo que a gente está avaliando. E a velocidade de 5. Ok? Então vamos lá. 100 vezes ΔT é igual. Quanto é que é 20 vezes 15? Se 2 vezes 15 é 30, vai faltar um zero. Então é 300. Menos, quanto é que vai dar isso daqui? 100. Ok? Então vai ficar 100 vezes ΔT é igual a quanto é que vai ficar a subtração? 200. E aí o que vai acontecer? Ó, esse tchan vai descer. Esse tchan vai descer. E aí você vai cortar 2. 2 o quê? 2 bolinhas? Não, né? 2 segundos, que a gente está tratando de tempo. Beleza? Deu para entender como é que a gente aplica o teorema do impulso? Então vamos para a próxima questão. Uma coisinha que a galera tem perguntado bastante, que eu tenho até informar para vocês. Tem exercício que ele fala assim, força média, força média, força média. Gente, essa tal de força média é a força da fórmula do impulso, tá? Às vezes ele fala só força, às vezes ele fala força média, mas é a mesma coisa, é a força ali da fórmula do impulso, tá? Não é pra, meu Deus, o que é força média, meu Deus? Não, é só você pegar a fórmula do impulso e achar a força média ali que ele tá te dando, ok? Então vamos lá. Um corpo de massa igual a 1 kg, ou seja, massa simples, né? 1 kg, multiplica pelas coisas, fica mais fácil. Apresenta no dado escante uma velocidade de 5 metros por segundo, beleza. Quando passa a atuar por ele, uma força de 5 newtons, beleza. Na mesma direção, em sentido da velocidade, no instante de 4 segundos. Determine o que? A velocidade final depois de 4 segundos. Vamos lá. Essas informações todas, teorema do impulso. Final menos a quantidade inicial. Eu sempre coloco isso aqui pra gente guardar no nosso coração, tá bom? Então vamos lá. Força. Beleza, massa vezes a velocidade final, que é o que eu quero, menos massa vezes velocidade inicial. Vamos completar isso tudo. A força, 5. Tempo, 4. Massa, 1. Velocidade final, que eu quero saber, menos a massa de novo, que é 1, vezes a velocidade inicial. Pô, quando a massa é 1 é sussa, porque você multiplica isso tudo por 1, vai dar tudo certo. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. 1 vezes VF, VF menos 5, ok? E aí o 5 vai passar para lá, tá diminuindo, vai passar somando. Isso aqui vai ser 25. Bolinhas, não. Metros por segundo, porque a gente está falando de velocidade, ok? Espero que vocês tenham compreendido isso daí desse teorema do impulso, porque ele vai dar uma complicada, ok? Então vamos lá.